Esse sermão Deus me deu hoje, dia 17/10, assim que eu acordei. E ele é baseado no livro de Ezequiel 44. Deus fala com o profeta Ezequiel sobre o princípio fundamental para estabelecer os ministérios no templo. E como nos dias atuais havia uma crise moral e de integridade muito grande nos que ocupavam função ministerial. E o Senhor, de forma clara, fala da necessidade de uma reforma ministerial. Primeiramente, devemos avaliar que um ministério só viverá uma real intervenção divina quando Deus ali entrar com sua glória. Ou seja, se houver um líder dentro da estrutura falida e corrompida, que não esteja simplesmente satisfeito com seus benefícios adquiridos pela corrupção, exploração das vidas, riqueza ilícita, mentira, fraude, hipocrisia, Deus procura alguém que realmente o ame e ame ao seu reino, e não ame o poder, o status. Ou seja, Deus não vai interferir no covil de ladrões e salteadores, a não ser que se levante ali um homem comprometido com ele, como Jesus. Aqueles ladrões estavam há muito tempo no templo, só que somente quando Jesus vai até ali, ele combate aquela prática. Deus quer levantar homens e mulheres assim, que se ergam, combatam, denunciem e ataquem o mal estabelecido na sua casa. Deus precisa de homens limpos, definidos, sem comprometimentos, a fim de confrontar a sujeira das estruturas falidas pela ganância, soberba, desamor, hipocrisia e religiosidade. Compreenda que enquanto o diabo conseguir envolver pessoas nos seus interesses obscuros, ele manterá permissidade, passividade aos seus ardis e malignidades. Mas Deus quer levantar um homem sem ligação nenhuma com o mal, para assim combater a situação que está fora da vontade do Senhor. Quando Deus chama o profeta Ezequiel, em meio àquela Israel vendida, comprometida, então a sua glória pôde encher o templo. E Deus então vindica a condição do templo ser sua habitação e casa de oração, para que o ensino, a verdade e a vida se propaguem, e não interesses humanos, carnais ou defraudação. Leia Ezequiel 44:4. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Deus encontra finalmente dentro do templo um líder espiritual que ele pode falar, um líder que pode ouvi-lo e obedecê-lo. Ora, mas havia tantos sacerdotes levitas, ninguém o ouvia? Não, ninguém ouvia. Cada um estava embaraçado com seus delitos, interesses e carnalidade. Por isso um assunto que envolve um todo. Deus só encontrou em um a condição de compreensão e a possibilidade de falar-lhe. Ora, Ezequiel não era o sumo sacerdote, nem era um sacerdote em potencial para que Deus lhe cobrasse aquelas ações e o repreendesse pelas deformidades tão visíveis no templo. Mas Ezequiel era um profeta que jamais se calaria, mesmo diante de homens corruptos que a tudo envolvia. Veja Ezequiel 44:5. E disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor,
e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. Deus então dá a palavra de ordem para uma verdadeira e única reforma ministerial. A palavra está voltada contra os rebeldes. Rebeldia esta não como é apregoada hoje em dia em altares, a rebeldia contra uma ordem humana, ou seja, nos dias de hoje, se a pessoa é obediente ao homem, ao líder, ela pode fazer o que quiser contra Deus, desde que ela fique quietinha, passiva, caladinha, com o seu líder humano, que pode roubar, matar, destruir, mas se aquela pessoa ousar indagar sobre tal ato pecaminoso, então ela será repreendida, considerada rebelde e excluída totalmente, pois contrariou o humano líder Deus. Mas o Senhor fala não desta rebeldia hierárquica, mas sim espiritual. A verdade é mais importante de todas. A rebeldia contra Deus, a quebra dos princípios divinos, por atos, palavras ou ações. Veja em Ezequiel 44:6. E dize ao rebelde, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. O profeta Ezequiel é levantado para denunciar as abominações cometidas dentro do templo, por toda a classe ministerial, abominações e rebeldias cometidas diariamente contra o próprio Deus. E o Senhor ordena que seja dado um basta. Eu quero que você leia Filipenses 2:21, que diz assim: todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. A reforma precisa ser feita no templo. Os homens se corromperam, cada um busca seu interesse, não o que é de Deus. Cada um legisla e governa visando o seu próprio umbigo, e não a vontade de Deus. Imoralidades, adultérios, pedofilia, exploração, roubos, desvios, corrupção, estelionato, todo tipo de deturpação é praticada com uma astúcia diabólica dentro do templo. E as pessoas são ensinadas a manterem-se obedientes a estes homens totalmente alienados a Deus. As pessoas são instruídas a se calarem e nunca se rebelarem contra tal líder espiritual, ainda que seja um ladrão, enganador, mentiroso, ainda que fale palavrões terríveis. Não pode se opor a ele, porque alegam que ele é um homem de Deus ungido. A Bíblia diz assim em Gálatas 1, versículo 8 a 10. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Sei que soa ridículo o que falo. Parece inacreditável, mas isso existe muito. E Deus a tudo assiste. Hoje em dia, e assim também na época de Ezequiel, homens estavam criando servos para si mesmos, seguidores leais ao homem. E as pessoas no templo nada questionavam. Mesmo diante de tanta anormalidade, não importava se o líder desobedecia a Deus. Ele era mantido no poder, no reino, no ministério. O padrão de avaliação não era o temor a Deus e a sua palavra, mas sim a obediência cega
e incondicional a um homem. Então, as exortações só ocorrem quando prejudica o sistema, ou a arrecadação, ou ofende aquele homem-deus, né? E não quando ferem a santidade de Deus, nem quando quebram a aliança divina. Assim, até a exortação é enganosa e fraudulenta, pois, embora seja templo, não se repreende o líder que vive uma vida de engano e contraria a Deus, mas sim aquele que prejudicou algum conchavo ou aliado político. Jamais a reprimenda virá contra alguém que pode gerar lucro, trazer benefícios. Afinal, isso é desnecessário, mas vemos que no ensino apostólico não é assim. Ou seja, o que os apóstolos nos ensinaram não foi dessa maneira, mas sim que, ainda que um anjo venha e anuncie algo contrário ao que o Senhor nos deixou, deve ser prontamente repudiado e banido. Você vê Pedro, ele diz em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em 1 Tessalonicenses 2:3 diz assim, a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então os verdadeiros apóstolos, eles valorizavam, acima de tudo, a Deus. E na época de Ezequiel, estava como nos dias atuais. Valorizava-se o homem em primeiro lugar. E a vontade de Deus, realmente, eles consideravam como nada. Desta forma, as pessoas viam seus sacerdotes cometendo barbaridades e, curvadas e temerosas, se retraíam. Afinal, se denunciassem, eram repudiadas e excluídas. Então acabavam entrando no mundo do erro também, no mesmo sentimento e cobiça humana, porque acabavam gerando em si mesmo uma ganância por uma posição ministerial ou poder, e estavam cientes de que toda a estrutura prezava somente por aquilo, pelo silêncio pacato e omisso. Então, os discípulos se tornavam iguais em corrupção, fraude, ganância e astúcia. Tornavam-se frios e alheios a Deus, assim como seus líderes. Como diz João 12:43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Assim as igrejas se afastam de Deus. Assim como a Igreja Católica no início, para manter suas tradições, passam por cima dos princípios espirituais e eternos, deixando a Deus. Por isso, assim como no tempo de Lutero, se faz necessária uma reforma, e que Deus levante os conscientes e que ainda não se contaminaram pelo ego, pelo orgulho, avareza, corrupção e imoralidades desse mundo. Mateus 15:6 diz, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Marcos 7:9 diz, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7:13 diz, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Então as pessoas acabaram deixando o mandamento de Deus, a palavra de Deus, para seguir as regras impostas pela sua religião. Ainda que aquela religião, aquela igreja, aquela denominação,
estava prezando por algo que era contrário a Deus, mas não importava. Para agradar ao homem, elas se submetiam e preferiam desagradar e entristecer a Deus e manterem-se fiéis aos seus líderes deformados. Para a igreja desviada, não importa se o líder trapaceia, rouba, engana, mente, pratica extorsão, fraude, adultério, imoralidades, o que importa é que se ele ficar em silêncio diante do que vê, se a pessoa permanecer obediente ao homem, se ela não abrir a boca, não delatar os erros, eu sei que parece o cenário político, mas é dessa forma mesmo, pois onde Deus se ausenta, o ambiente se torna cheio de manipulação e conluios humanos. Não sequer profetas ungidas, obedientes ao Senhor, buscam aliados de roubos, fraudes, desvios e explorações para um cobrir o outro. Israel estava tomada pela política humana, ao invés da santificação e consagração de homens separados por Deus. Mas Deus diz basta, chega de rebeliões contra mim, basta. Não é certo primeiro agradar aos homens, isso contraria a Deus. Entre agradar um homem corrompido e Deus, fique do lado de Deus, agrade a Deus e desagrade o que se julga Deus homem, o que julga que não pode ser contrariado. Deus vai dar um basta nisso. Chega de agradar a homens e desagradar a Deus. Chega de ser infiel a Deus para ser fiel ao homem. Chega de contrariar a palavra de Deus para agradar ao homem. Chega de entristecer a Deus para satisfazer o ego doentio de um homem mortal. Quando você fica passivo, inerte, ou ainda que participe de forma leve em um crime ou erro, você é cúmplice e sujeito à mesma punição e consequência que o autor do delito. Então, se posicione ao lado de Cristo e abandone o mal para sempre. Porque essa é a vontade de Deus. O profeta Ezequiel se depara com esse cenário. Haviam levantado no templo homens, líderes contaminados no coração e no corpo, pessoas cheias de podridões ocultas, pecados encobertos, a quem o Senhor chama de incircuncisos de coração e carne. Ou seja, tinha uma pele, uma capa, onde acumulavam contaminações no coração, como sentimentos fétidos, malignos, e no corpo, através de ações ilícitas e abomináveis. Na circuncisão, removia-se a pele do prepúcio, para impedir sujeiras de se acumularem e gerarem doenças, infecções. E quando Deus se refere ao coração e corpo, é porque a roupagem deles, a cobertura deles, estava indigna e era indevida. Deus diz que eles eram incircuncisos de coração e de corpo. Estes líderes que haviam sido levantados na época de Ezequiel estavam vestidos com uma capa que encobria suas sujeiras. E eles, no entanto, tinham sido levantados como ministros, como sacerdotes, para estarem diante do Senhor no templo, e ainda representavam ao Senhor diante do povo, o que era abominável diante de Deus. Pois o homem, tão comprometido espiritual e fisicamente, jamais poderia ser erguido como referencial ou exemplo diante da sociedade. Um líder espiritual deve ser exemplo diante da comunidade, ter uma vida irrepreensível, deve ter bom caráter, ser verdadeiro. Porém, os líderes erguidos profanavam a casa de Deus, utilizavam a casa de Deus e o povo de Deus para benefício próprio. E assim ocorreu também na época de Jesus. O templo havia deixado de ser casa de oração, lugar de comunhão com Deus, mas como os próprios líderes tinham invalidado a aliança com Deus, com suas abominações, práticas malignas,
o Senhor estava repreendendo-os e colocando um ponto final naquela balbúrdia que eles fizeram da casa de Deus. Leia Ezequiel 44:7. Porque introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações. Olha só, no templo haviam líderes espirituais que não guardavam as ordenanças sagradas, mas estabeleciam o que deveria ser obedecido ou não. Assim, passavam a mão em deformidades malignas, enquanto estabeleciam pesos e fardos sobre o povo, impondo suas colocações e interesses como sagrados. Desta forma, o povo não se incomodava de quebrar um princípio espiritual, não se envergonhavam quando pecavam, nem se intimidavam com seus erros, desde que atendessem ao desejo, geralmente ganancioso, do seu líder. 2 Pedro 2,3 diz assim: E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Entenda que para uma maioria é mais fácil agradar um líder que lhe cobre valores financeiros a um líder que lhe cobre valores eternos e espirituais. É mais fácil cumprir com votos materiais do que zelar por uma vida de santidade e renúncia, como Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar seus vícios, pecados, práticas pecaminosas, paixões infames. Porém, aqueles líderes do templo, como eram carnais, escolhidos pela visão e pelos critérios humanos, e não pelos critérios divinos e espirituais, não davam a devida importância para o que precisava ser dado, permitindo assim a profanação da casa de Deus, e se intitulavam os contentores da sabedoria e revelação divina. Veja Ezequiel 44:8. Não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Esta era a situação dos líderes espirituais da época, não muito diferente da situação ministerial de muitas igrejas na atualidade. E Deus vai dar o basta e começar essa reforma espiritual e ministerial no templo. E essa reforma ocorre da seguinte maneira: primeiro, nenhum estranho com pecados encobertos, com sentimentos e atos pecaminosos, deve oficiar diante do Senhor, nem poderá comparecer diante do Senhor. Veja lá Ezequiel 44:9. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Estranho é aquele que não é conhecido pelo Senhor, vive alheio a Ele, não comparece diante dele em oração, nem busca arrependimento. Veja o que diz a palavra de Deus, Mateus 25:12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O estranho é o vaso de desonra, por não viver a vontade de Deus. Mas quem quer a vontade de Deus e o busca, o Senhor conhece. Esse é vaso de ouro e prata, e é honrado diante de Deus. Assim, quem quer servir ao Senhor e estar no serviço da sua casa,
deve purificar seu coração e sua carne, tirar toda a capa, mentira, engano e santificar-se, tendo uma vida idônea, e Deus vai usá-lo e prepará-lo para toda obra sagrada. Veja 2 Timóteo 2, 19 a 21. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. É o que diz 2 Timóteo 2, 19 a 21. Circuncidar o coração e a carne é tirar toda a capa de mentira, engano, injustiça, fraude, pecado, etc. Veja Efésios 4, 24 a 25. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O ministro, líder espiritual que não se consagra, mas mantém uma vida de pecado, não tem acesso a Deus, e menos ainda pode ser um representante de Cristo diante do povo, ou um embaixador de Deus. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segundo lugar, o sacerdote que se afasta de Deus e se desvia da palavra não deve permanecer no altar, pois acaba influenciando outros à queda e não terá autoridade contra o pecado e o mal na vida das pessoas. O líder espiritual que está comprometido em um pecado e permanece oficiando no altar se torna um péssimo exemplo para a igreja e ainda se torna um instrumento de Satanás que inspira muitos à queda, pois as pessoas veem aquele líder burlando a lei, enganando, traindo, seduzindo, mentindo, falando palavrão, roubando e se dando bem. Logo, se a pessoa não tem uma vida limpa com Deus, a pessoa segue em seu entendimento, deixa de se preocupar com a sua consagração e julga que é vã qualquer consagração e acaba por aderir às mesmas práticas, já que parecem inimputáveis, indigno de qualquer pena. Afinal, seu superior vive em tal prática contínua e ninguém o repreende, nem corrige, ou é ninguém destitui do poder. Da mesma forma, o sacerdote que vive uma vida de pecado deve ser tirado do altar, pois naquele pecado que ele é vencido, por se sentir acusado e preso, acaba cedendo, se abrindo e sendo conivente com pessoas que partilhem do mesmo interesse, corrupção ou desvios, e assim, sem autoridade alguma, acaba alimentando mais fraudulentos, traidores, mentirosos, enganadores e pessoas do mesmo nível espiritual que ele. Aquilo que um líder não vence em sua vida, nunca conseguirá vencer na vida do seu povo. Diz assim Ezequiel 44, 10 a 12. Mas os levitas, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para os servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade, por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus,
e levarão sobre si a sua iniquidade. Um líder espiritual ou sacerdote que está no erro deve ser tirado da frente do povo e levar sobre si a sua iniquidade, ou seja, ter a consciência da consequência pelo seu erro. Assim deve ser tirado da liderança e colocado em outra área de serviço, é o que diz a palavra do Senhor, a fim de que no templo o ideal de Deus e do serviço santo seja notório diante do povo e toda a congregação, a fim de que entendam que uma vida entregue ao pecado traz dano e consequências. Por isso, não deve ser repetido ou copiado. Diz Ezequiel 44:13, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. A intenção de Deus sobre aquele que foi consagrado ao serviço não é eliminá-lo do templo, mas tratá-lo, curá-lo e transformá-lo. Para isso, estabelece que se voltem para a palavra, obediência e santificação. Veja Ezequiel 44:14. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço, e em tudo o que nela se fizer. Não mais trabalharão de qualquer maneira, fora dos princípios divinos da vontade eterna de Deus, mas sim reaprenderão o zelo do Senhor, andarão debaixo das ordenanças de Deus em tudo, desde as mínimas coisas da casa de Deus, pois os valores de Deus são imutáveis. Por isso, não podem ser desprezados nem trocados por valores etéreos, carnais e físicos. Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Dessa forma vemos que as consequências para os pecados de um líder espiritual têm muito maior proporção do que do povo, já que seu pecado não afeta só a si mesmo, mas traz escândalo sobre toda a congregação, já que este deve ser espelho para o povo. Esse teve acesso ao aprendizado, ensino, direções, conhecimento incomparável relacionado ao povo, que em sua falta de conhecimento não serão julgados na mesma proporção. Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vemos então que enquanto um sacerdote iníquo deve ser punido, e o mesmo deve colher sua consequência, e não ser livre da mesma, a fim de que não fique cauterizado em sua consciência, e nem alheio a Deus e sua santidade, o sacerdote fiel a Deus deve ser honrado. No mundo de hoje, assim como na época, não acontece dessa forma. Os maus são favorecidos, galardoados, enquanto os justos e retos são pisados e descartados. Mas Deus reprova esse ato infame de politicagem, injustiça e corrupção humana, e determina que aqueles sacerdotes que não se dobraram aos deuses do mundo, ou seja, quais são os deuses do mundo? O sexo, o poder, o dinheiro. Os sacerdotes que não se deixaram corromper por aquilo que corrompeu todo mundo ao redor, este sacerdote devia ser lembrado, reconhecido e exaltado. Os filhos de Zadok não se renderam ao pecado, não se contaminaram, não se curvaram como todo mundo, e a estes Deus escolheu para andar com ele, para se achegar a ele, para o servirem face a face e permanecerem diante do seu trono, oferecendo sacrifícios agradáveis, provenientes de um coração puro e verdadeiro, de uma vida santificada, marcada por renúncias, livre do engano, mentira, fraude, roubos,
corrupção, imoralidades, prostituição e todos os demais comprometimentos que têm derrubado a muitos. Diz lá Ezequiel 44:15: Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenância do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Ou seja, não se corrompa com este mundo e nem com o sistema corrompido que pode estar vigorando no templo em que você congrega. Mantenha-se íntegro, agrade a Deus acima de tudo, ainda que tenha que desagradar a homens. Limpe seu coração, pois os que assim fazem verão a Deus. E ainda que no mundo sejam recompensados os que seguem esquemas corruptos, os que fazem política humana, os que roubam, defraudam, enganam, mentem, traem, confabulam, cheio de hipocrisia, saiba que diante de Deus só prevalecerá os que não se venderam, não cederam, não perderam seus princípios, não negociaram seus valores eternos em troca de um prato de lentilhas, assim como Esaú. Nós veremos agora quais são as recompensas para os sacerdotes que se mantêm fiel a Deus e a sua palavra. Primeiro, servirão ao Senhor face a face, receberão a palavra revelada direto de Deus e permanecerão nela. Veja Ezequiel 44:16. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. O sacerdote fiel se manterá diante do Senhor, se alimentará direto da mesa do Senhor, tendo acesso a segredos de Deus e revelações poderosas do Espírito Santo, e permanecerão assim no ensino de Deus. Um verdadeiro sacerdote não será omisso quanto ao ensino da palavra de Deus, não se calará quando precisa falar, não será comprado por interesses iníquos e nem será complacente com o que desagrada a Deus, nem mesmo para agradar amigos ou superiores. Um sacerdote escolhido come na mesa de Deus, por isso não tem cobiça pela mesa dos escarnecedores ímpios, nem por fazer parte de comitês, grupos ou conchavos, porque está suprido em sua alma e mente. Um sacerdote ungido por Deus sabe que tem responsabilidades sobre o que Deus colocou em suas mãos. Por isso, dirige, prega a palavra, quer o ouçam ou não. Não deixará de dar a direção certa, porque teme perder avantajados ou cheios de poder humano. Mas, acima de tudo, preza por colocar nos corações a vontade perfeita de Deus, e assim edificar as vidas. Ezequiel 44:23 diz assim: A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Segunda vitória que um sacerdote fiel a Deus recebe, ele receberá vestes de linho, que significa a justiça dos santos. Veja lá Ezequiel 44:17. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. O mundo e os iníquos têm a pretensão de envergonhar e manchar os verdadeiros servos de Deus, através de difamações, mentiras, calúnias e enganos. Eles tentam macular a pureza de corações, a integridade do fiel ao Senhor, tentando igualá-los em comprometimentos, como todos eles vivem, atolados em sujeiras e pecados sem fim. Esquemas malignos, mas embora, assim como José, rasguem a veste colorida que simboliza o prazer de agradar
e viver para o Pai? Embora consigam por um tempo colocar vestes de tristeza, abatimento, dor, sofrimento sobre o que insiste em manter-se fiel, todavia o Senhor vai tirar o pano de saco dos seus, vai tirar as vestes de vergonha e humilhação colocada pelos homens malignos e vai dar aos fiéis veste de linho. Apocalipse 19:8 diz: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então nós vimos lá em Ezequiel 44 que aos filhos de Zadok, aqueles sacerdotes que permanecerão fiéis, eles se vestiriam com vestes de linho. E assim, em nome de Jesus, acontecerá na vida daqueles que permanecem fiéis. Estas vestes de linho simbolizam a cobertura da justiça divina, que vem, enfim, sobre os que resistem ao mal e decidem permanecer na santificação. Deus, por um momento, aparenta estar calado, e o mal parece que prevalecerá, mas na hora determinada, Deus se levantará e diferenciará os justos dos ímpios, os santos dos profanos, os limpos dos sujos, e embora o que optou pelo certo por um momento foi humilhado, todavia, por determinação divina, no tempo certo será exaltado. Assim, Deus tira a veste de dor e coloca sobre o seu fiel a veste de linho fino, por causa da santificação buscada. Terceiro lugar, o sacerdote fiel receberá gorros de linho, calções de linho, que simbolizam a limpeza da mente e a pureza na sexualidade. Veja Ezequiel 44:18. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre os seus ombros. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. O gorro de linho simbolizava a vitória sobre os pensamentos. As maiores batalhas de um homem são travadas na mente. Um servo do Senhor que decide se consagrar e não se contaminar, enfrenta grandes batalhas em sua mente, grandes afrontas, humilhações e investidas a fim de desanimá-lo, desesperá-lo, angustiado, e assim levá-lo ao desfalecimento e desistência de confrontar e lutar contra toda a estrutura mundana que o circunda. Mas pela fidelidade, Deus dá aos seus fiéis esse gorro de linho, tipificando o capacete da salvação, que protege a mente de toda retaliação astuta e maligna do tentador, como diz a palavra de Deus: renovai-vos pela transformação da vossa mente. O calção de linho, por sua vez, simboliza a vitória na área da sexualidade. Uma pessoa ajustada sexualmente tem domínio próprio. Essa condição se alcança com renúncia, abandono de hábitos pecaminosos, em um mundo que apregou a imoralidade, prostituição, fornicação, sexo explícito, adultérios, homossexualidade, satisfação plena dos anseios íntimos. A consagração e pureza na intimidade torna-se uma dádiva divina, um sacrifício vivo e de amor ao Senhor. Efésios 5:2 diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Colossenses 3:5-7 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outros tempos andastes,
quando vivieis nelas. Colossenses 3:5. Deus quer te dar hoje esse gorro de linho, esse calção de linho, simbolizando essa vitória na tua mente e na tua sexualidade. Ministro do Senhor, se posicione em dignidade, em santidade diante de Deus, porque Deus confirmará as obras das suas mãos. Quarto lugar, quarta vitória que Deus dá ao sacerdote fiel: julgará com justiça e conforme a palavra de Deus, e não se isentará de tomar partido do lado do que é correto. Olha só Ezequiel 44:24. Quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos a julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. Um grande líder que foi injustiçado gravemente disse uma vez: o que traz dano não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Hoje, assim como nos dias de Ezequiel, a falta de posicionamento, a passividade dos líderes ministeriais geravam injustiças, sabotagem, bandidagem e sofrimento no meio do povo. Líderes omissos não querem tomar partido diante das causas que o povo traz diante deles, ainda mais quando envolve ricos e pobres, poderosos e fracos, pois não querem correr o risco de perder o voluptuoso dízimo, a propina ou o suborno. E assim optam por ficarem omissos e assistem todo tipo de fraude e engano, inertes, julgando que sairão impunes diante de Deus, que sonda seus corações vendidos e comprados pela ganância e dinheiro. Isaías 5:23 diz: ai dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Hipocritamente, e usando a frase não julgues, líderes espirituais têm sido manipulados, comprados e têm permanecido omissos diante de fraudes de frutos por dinheiro, fraudes de números por poder, corrupção fiscais, desvios incalculáveis, simplesmente porque se favorecem direta ou indiretamente. Miqueias 3:11 diz assim: os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Por que se inclinaram à avareza? Líderes espirituais que deveriam zelar pela alma, corpo e espírito do povo, aceitaram suborno, pervertendo assim o direito, armaram em oculto como derrubariam, destituiriam, prejudicariam aqueles que se opunham a eles. Maquinaram e maquinavam em suas reuniões casuais e ocultas como derrubariam aqueles que atrapalham seus negócios de crescerem. Mas Deuteronômio 27:24 diz assim: maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. O sacerdote do Senhor será levantado para julgar, interferir nas causas do povo de Deus, julgar retamente conforme a palavra de Deus, e não por manipulações, amizades ou conluios humanos. Levíticos 19:15 diz assim: não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça
julgarás o teu próximo. Provérbios 31:9 diz: abre tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Então, Deus, Ele quer justiça. Ele não quer que você fique do lado do rico ou fique do lado do pobre. Deus quer que você faça justiça, que você julgue retamente, como um servo do Senhor, como um líder ministerial. Todo servo de Deus precisa ter o discernimento entre o mal e o bem. Logo, é inaceitável no âmbito de sacerdócio, ofício, pessoas que querem usar o poder para se manterem fortes em suas iniquidades e, assim como vimos no princípio, profanarem as coisas de Deus. Os filhos de Deus, o julgamento se faz necessário no líder realmente comprometido com Deus, a fim dele proteger as ovelhas dos lobos. Pessoas mal intencionadas que astutamente se introduzem na igreja, silenciosamente e politicamente ascendem ao poder, a fim de simplesmente extorquirem, manipularem, seduzirem, roubarem os fracos. Veja 1 Coríntios 5:11 a 13, diz assim: mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Havia uma igreja na Bíblia que a imoralidade, a exploração, o estelionato tinham tomado conta do templo. Pela omissão dos seus líderes, passivos e acomodados, em nada interferiam, a fim de não atraírem inimizades contra si. E assim a igreja virou um antro de injustiça e confusão. Mas o apóstolo Paulo repreendeu-o pela sua inércia e despertou-o para a necessidade de posicionamento, assim como nos dias do profeta Ezequiel, no templo em Jerusalém, nos dias de Paulo, na igreja de Coríntios, nos dias atuais, se faz necessário um posicionamento dos líderes ministeriais e seus correspondentes, a fim de que acabem com a impunidade e o favorecimento ao que é ilícito e desvirtuado dentro do templo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 6, do 1 ao 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isto perante os infiéis? O que tinha acontecido aqui? Tinham causas dentro da igreja, no templo, só que não havia uma liderança posicionada para interferir. Então as pessoas precisavam buscar advogado fora, né? Juízo fora. Né? Você vê que Paulo fala, o irmão vai a juízo com o irmão perante os infiéis. Né? Por quê? Por que esse tipo de escândalo? Por falta daquilo que é um julgamento interno, por falta daquilo que é um posicionamento da liderança para corrigir, né? Para exortar, para estabelecer pela palavra de Deus o que é certo. Pecados devem ser combatidos na vida dos ministros, sacerdotes
e obreiros no templo, pois como Jesus mandará os pecadores para viverem transformação, os doentes para serem curados, sendo que os altares estão tomados por pessoas enfermas de almas, cheias de pecado e feridas purulentas. Ora, se aqueles que estão há anos dentro das igrejas, que alegam andar com Deus, não viveram transformação alguma, por que o novo convertido choraria por arrependimento? Afinal, você pode viver em pecado, prostituição, roubando, enganando, adulterando e ainda ser um pastor, um bispo? Então não há problema com o pecado, pois se você pode mantê-lo e alimentá-lo e ser galardoado, levantado ao poder máximo da instituição e ser o mesmo, desviado, por que converter-se? Afinal, pela mente corrompida desses líderes deformados, me pergunto por que Jesus afinal morreu, se o pecado não é mau e nem pode ser combatido, mas deve ser alimentado e tratado coniventemente? Para mim, esses líderes demonstram que não creem em Jesus e no seu sacrifício, mas pisam o sangue e tratam como nada a severidade de Deus contra a iniquidade e a impunidade. Um doente vai ao hospital para ser medicado, tratado, mas se chega ali e não encontra as pessoas qualificadas, ele morre. Quinto lugar. Quinta bênção que o fiel recebe. Receberá por herança o Senhor. O Todo-Poderoso lhes assegura sua presença por toda a eternidade. Ezequiel 44, 28. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Um verdadeiro sacerdote busca valorizar a presença de Deus em sua vida. Preza por acumular tesouros no céu, pois sabe que são peregrinos na terra, e sua morada eterna está em Deus. Não se entrega à cobiça, à ganância ou à avareza, mas seus sonhos e projetos são voltados essencialmente para a propagação do reino de Deus na terra. Ter a glória de Deus em sua vida é prazeroso, traz plena satisfação, como a Bíblia mesmo diz. Ele é o pão e a água da vida. E tendo o Senhor, nos regozijamos e usufruímos de um suprimento eterno de paz, vida, força, restauração e amor. Assim, temos nossa alma saciada e suprida em qualquer ambiente, posse. A condição não interfere, mas nos mantemos bem no Senhor. O que incomodará de forma súbita realmente é aquilo que incomoda o nosso Senhor, aquilo que o ofende ou menospreza. Afinal, moramos com Ele e Ele conosco. Um líder espiritual que viveu essa reforma jamais se encherá de ambição terrena e pessoal, mas busca e usufruirá do necessário, acabando assim com a injustiça e exploração tão usual no meio da igreja estrutural. Um homem cheio do Espírito Santo tem como alvo os céus, e sabe que este mundo e tudo o que nele há, um dia chegará ao fim. 2 Pedro 3, 12 e 14 diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados
e irrepreensíveis em paz. Se a herança daquele que vive para Deus é o Senhor, por que um líder espiritual acumularia tantos bens na terra? Isso é realmente o sentimento de quem almeja os céus? De quem se vê prestes ao arrebatamento? Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. O verdadeiro alvo e o coração de um sacerdote de Deus reformado está no céu. Por isso ele não tem apegos a este mundo e nem comete injustiça por avareza ou ganância. Antes, deseja partir para estar com Cristo para sempre. É o que Paulo dizia em 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos eternas, por mãos humanas, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Sexta vitória do sacerdote que permanece fiel a Deus. Serão sustentados pela obra de Deus e terão direito a todo o suprimento necessário para uma vida digna enquanto estão ao serviço de Deus na terra. Ezequiel 44, 29 e 30. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles, e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Vejo muitos líderes que pregam a prosperidade, enriquecendo, enquanto seus pastores e colaboradores passam muitas vezes fome, porque não têm um salário sequer ou um rendimento certo. Ora, se a herança do ungido é o Senhor, por que não satisfazer suas necessidades e repartir o demais com o próximo? Ou o subalterno que seja, ou mesmo assegurar um serviço social adequado para as ovelhas. Não sei a proporção da sua igreja, se abrange apóstolos, bispos, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, não importa. Mas se você é um líder e envia uma pessoa ao campo, tenha o mínimo de respeito, amor e zelo por ela. Cuide e providencie o básico para suprir as necessidades dessa pessoa. Quando vejo esse ensino do Senhor, que a herança dos seus é Ele, penso nos milhares de missionários, pastores, bispos que estão nos campos, dando a vida, pregando a palavra, dentro de uma instituição que se diz bíblica, levam uma placa que se diz de uma igreja, porém estes não têm a mínima condição de vida. Sofrem despejo porque não podem pagar seus aluguéis, enquanto os seus líderes se cercam de mordomias em casas luxuosas. Seus filhos são expulsos de escolas, enquanto os seus líderes esbanjam dinheiro em inutilidades.
são despejados enquanto seus líderes viajam regaladamente. Habitam na escuridão, com a luz cortada, enquanto seus líderes aumentam os holofotes sobre si. Tudo isso porque não asseguram o salário para assegurar a honra mínima às famílias. As mesas muitas vezes estão com o alimento contado, não porque Deus não os abençoe, mas porque a própria instituição que se autodenomina igreja os priva do básico, do fundamental, enquanto cobram dinheiro e mais dinheiro. Assim os maiorais ali dentro se regalam com sangue inocente. Fico imaginando sempre como será no dia do Senhor. Estes que exploraram, construíram tanto para si e não construíram para o reino, mas somente para o seu ego, nunca amando ao próximo, que tão sinceramente servia. 1 João 3,10 diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Penso como Lutero nesse momento, quando se viu diante de tanta riqueza mal administrada. Ele disse: Ora, por que não vendemos a Catedral de São Pedro e acabamos com a fome na terra? Realmente é necessária uma reforma nas instituições religiosas, assim como nos dias de Ezequiel e de Paulo, onde o reino de Deus precisa ser restaurado no coração dos líderes religiosos desta nação. Como um líder espiritual consegue retirar para si um salário farto, enquanto nega o direito do salário dos seus subordinados? Como não se importar, não amar, não se condoer, mas explorar e saber que o sangue de muitos missionários, pastores e bispos estão a correr, enquanto estes comem regaladamente em suas mansões com a mente cauterizada, se confortam dizendo que não têm culpa e nem nada a ver. Sugam até a alma do subordinado, porém não lhes asseguram os direitos básicos que a própria instituição legaliza. Visam construir uma grande obra, mas constroem com fundamento de injustiça, exploração e danos. Constroem sobre a areia, por isso não subsistirá. Jeremias 22:13 diz: Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Um verdadeiro líder levantado pelo Senhor não vive na prática da injustiça, não deixa seus missionários, pastores e bispos passando necessidade enquanto se regala em aquisições caras, mas pelo contrário combate o mal e a injustiça social, e isso não somente com a língua, ou seja, não da boca para fora, mas faz isso de forma real, pois não tem amor ao dinheiro, mas o usa para erigir um templo limpo, santo, agradável ao Senhor. Administra de forma santa e justa, pois não visa benefício próprio, mas fazer a vontade de Deus. Deus quer trazer uma reforma nestes últimos dias, levantar homens sem apego ao mundo, que possam gerir com justiça sua obra e possam ter como meta o reino dos céus, pessoas que administrem com retidão os dízimos e as ofertas sagradas, pessoas que não profanem o templo e nem as coisas de Deus, como ocorria no tempo do profeta Ezequiel. Homens e mulheres de Deus que amem ao próximo, que farão a obra para Deus, respeitando os preceitos divinos acima de tudo, e sempre, e nunca conscientemente ou propositalmente lesarão ninguém. Quanto aos injustos, exploradores, escravizadores, manipuladores, malignos, sujos, estes continuarão a existir. Não pare, nem titubeie por causa deles. Estes permanecerão enganando e sendo enganados,
como diz a palavra de Deus, mas você deve agir como os filhos de Zadok. Mantenha-se irrepreensível, não se corrompa, não se venda, não perca seus valores. Não abra mão dos princípios espirituais por nada e por ninguém nesse mundo. Chegará o dia de Deus te honrar e será você, sacerdote fiel, que Deus honrará e constituirá sobre reinos, nações e sacerdotes. Apocalipse 22:11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Todos os presidentes de denominações, apóstolos, bispos, pastores, que tendo acesso a muito recurso, privaram seus subordinados que estavam no campo, enviados a trabalho, do seu salário, um dia serão julgados seriamente por Deus, pois os dízimos e ofertas acima de construir templo é para atender à necessidade do sacerdote. Nunca deve-se enviar uma pessoa ao campo missionário, tirá-la do trabalho e privá-la do necessário para a sobrevivência. Deve-se, como no mínimo um bom cristão, averiguar a condição deste enviado, a condição de seus filhos, moradia, etc. Mas, como diz, muitos nem querem saber a situação de suas ovelhas. Brincam de ter poder, status, glamour e poses. Muitos missionários abandonaram o chamado. Muitos evangelistas, pastores não resistiram a tanta manipulação humana, tanta ganância, hipocrisia e abandono. Pelo desvio espiritual de homens que deveriam zelar pela obra de Deus. Mas, no livro de Tiago 5 diz assim: eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, ceivastes os vossos corações como num dia de matança. Condenaste, mataste o justo, ele não vos resistiu. Veja que no tempo de Ezequiel já ocorria isso, e Deus estabeleceu o que devia ser feito. Cabe a você, líder, sacerdote do Senhor, se abrir para essa reforma espiritual e ministerial. Deus quer fazer em você. Não alimente, nem dê a sua vida por uma estrutura espiritual que não se importa com você. Trabalhe para Deus, faça para Deus. Não alimente homens gananciosos que verão na abertura de mais uma igreja somente um negócio e não têm no coração realmente o interesse pela propagação do reino de Deus. Homens que pregam para você sempre abrir mão de tudo, enquanto eles só se importam em acumular mais e mais para si, e não para Deus. Avalie a conduta de sua igreja quanto à administração e tratamento dos líderes espirituais que te antecederam. Se sempre abandonaram seus enviados, nunca se importaram, privaram dos direitos básicos, não pense que será diferente com você e sua família. Procure uma igreja séria, comprometida com a Bíblia Sagrada, ou vá por conta e envio de Deus, pois Deus sempre supre aos seus, Ele não te abandonará. Porém, você não sofrerá decepção de saber que sua igreja tão estruturada não se importou nem com sua alimentação. Deus deu aos seus servos o direito de se alimentarem da vinha. Então, se teu ministério só te explora e te priva da mínima condição, isso está fora da vontade de Deus. Seja um sacerdote justo. Permita-se ser levantado por Deus.
e haja com justiça sobre os teus liderados e o teu rebanho futuramente. 1 Coríntios 9:7 diz: quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Que Deus lhe dê o fruto do seu trabalho e você possa viver sem humilhação, que possa estar livre das mãos de homens corruptos que colocam seu direito básico como migalha e não como obrigação deles, enrustidos em suas placas de denominação, visam posses e não pessoas, visam o ter e não o ser, julgam pela aparência e não pela essência. Que o Senhor te livre e te constitua sacerdote santo do Senhor. 1 Coríntios 9:13-14 diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Lembre-se, o Senhor te enviou para fazer discípulos e não para fazer dinheiro. Faça a obra visando as vidas. Igreja que é empresa se torna tudo menos casa de oração. Se você porventura for o líder maior da sua instituição, abandone a ganância e a avareza. Construa sobre a rocha com um material precioso e sua obra permanecerá para sempre. Não preze por acumular tesouros na terra, mas no céu. Nós estamos nos últimos dias. Seja reto e justo, pois do contrário, se construíres com injustiça, ganância e imoralidades, cedo ou tarde, sua construção desabará, pois não tem fundamento. Provérbios 29:14 diz: o rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Haja com verdade, haja por Jesus Cristo, e seu trono será eterno. Oro nesse momento por todos que estão no trabalho do Senhor, que possam se manter santificados e irrepreensíveis, incontaminados, que nunca percam a força, a fé, a esperança, o temor a Deus, e nem a santidade, que possam em toda a terra ser levantados homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com o propósito único de conduzirem pessoas a Deus, que possam como sacerdotes íntegros ensinarem a muitos os caminhos da salvação, e que nunca se deixem ser comprados, vendidos ou manipulados por espertalhões. Oro, Senhor, pelos teus servos que estão no campo, distante de seus lares e famílias, enviados por uma instituição que se diz tua. Ajuda-os, Senhor, não os deixe de serem desamparados por homens egoístas, avarentos e sórdidos em suas ganâncias. Senhor, em nome de Jesus, usa estes teus servos no poder, na unção, como ministros para a tua glória, meu Deus, e não para alimentar egos inflamados, empresas de fé ou homens cobiçosos de torpe ganância. Senhor, que cada igreja aberta pela mesma denominação nunca seja como uma empresa para arrecadação, mas sim como um hospital para cura e salvação. Eu encerro esse sermão dizendo, Jó 15:34, porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Deus abençoe.